Então, a BlackRock já entrou no mundo do Bitcoin. Se eles quiserem derrubar o preço, eles conseguem, né? Eles conseguem derrubar o preço com ataque especulativo de curto prazo, mas que não é sustentável, porque o Bitcoin ele tem um limite de unidades disponíveis. Então, claro, a BlackRock consegue acabar com a vida de muita gente, mas não consegue acabar com o Bitcoin em si, eu diria. Certo. Voltando aqui nas nossas terras aqui do Brasil, como é que tá a economia do Brasil? Tá péssima ou tá muito ruim? Tem alguma categoria pior que péssima? Desoladora? Acho que nunca teve tão ruim. E me dá uma raiva de petista achando que tá bom, sabe? O cara tá no meio do inferno achando que tá fresquinho. A perspectiva da economia brasileira é ruim pelo seguinte. O Paulo Guedes já era ruim. Por que ele era ruim? Isso é uma coisa que eu sou muito criticado na direita. Porque todo mundo tende a elogiar o Paulo Cogos e tal. E você é um crítico. É. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que já me aconteceu. Eu falei mal do Paulo Guedes numa manifestação bolsonarista. E uma senhora bolsonarista falou: não fale mal de um ministro nomeado pelo meu capitão. Pessoal, é claro que eu votei no Bolsonaro, é claro que eu fiz campanha pro Bolsonaro, é claro que eu vou continuar fazendo campanha pro Bolsonaro. Mas nós temos que ter senso crítico. O Bolsonaro tem muitas qualidades, mas também tem defeitos. E pra mim o pior defeito do Bolsonaro é não saber escolher gente. Você acha que ele teve dedo podre na indicação? Infelizmente ele teve. Uma prova disso é que ele preteriu os olavistas para beneficiar melancias militares da pior espécie. Santos Cruz não presta, General Ramos não presta. Agora, além disso, ele escolheu um ministro da Economia que foi posto lá de propósito para apunhalar ele pelas costas. Então, quando o Bolsonaro estava para ser eleito, não tinha muito o que o establishment fazer. Era uma população revoltada com o progressismo, justamente revoltada com a bandidolatria. Eles queriam acabar com esse negócio desse ciclo interminável de PSDB, PT, PSDB, PT, a dança das tesouras, né? Então era inevitável a eleição do Bolsonaro em 2018. Aí o que o establishment banqueiro, bankster, que controla todos os partidos, poderia fazer? Eles tinham que tomar o dano. Falaram, vamos tomar esse soco na barriga e depois nós nos recuperamos. E aí o Paulo Guedes falou, os bárbaros estão aos portões, mas pode deixar que eu sei como controlar. E aí ele se vendeu como um economista de direita, coisa que ele nunca foi. Ele é um Chicago boy, né? Ele é um Chicago boy até piorado, assim. Ele tá mais para um keynesiano mesmo. E por que ele é piorado? Então, o Chicago boy, inclusive, foi o erro do Pinochet. Por que a economia do Chile se desenvolveu com o Pinochet? Porque tinha coisa muito pior, que eram os marxistas lá do Allende, e entrou o Chicago boy, que era o menos pior, privatizou muita coisa, tirou a mão do Estado de cima da economia, deu certo. Agora, o Chicago boy, a escola de Chicago, do Milton Friedman, ela defende a expansão monetária. O keynesiano, ele defende a expansão da moeda e dos gastos do governo porque ele acha que isso vai gerar um multiplicador econômico que vai crescer o PIB. O Chicago boy defende a mesma coisa, num grau menor. Ele acha simplesmente que a expansão monetária tem que acompanhar a produção econômica para ter liquidez. O Chicago boy, ele defende que o governo controle diversos setores na economia como um regulador econômico. Não é a ideia do Estado medieval, onde o governo tinha a função de garantir a ordem, de impedir a desordem. Só isso. Podemos até discutir se deveria existir um governo para isso, ou se deveria ser privado, que é a briga entre os anarcocapitalistas e os minarquistas, né? Mas a ideia do governo como um regulador econômico é totalmente estapafúrdia. A economia, dentro de certos limites morais, ela tem que ser deixada totalmente livre. Claro, nós não vamos permitir, sei lá, mercado sexual de menores. Isso aí tem que ser proibido mesmo. Por uma questão moral, não por uma questão de regulação econômica técnica. E o Chicago Boy defende tudo isso. O Paulo Guedes, ele até se vende como um Chicago Boy, mas ele é muito mais intervencionista do que isso. Ele se aproxima mais do Keynes, é isso? Ele se aproxima mais do Keynes e ele, de certa forma, por incrível que pareça, ele se aproxima de um marxo-keynesianismo. Porque ele defende a regulação econômica pelo Estado, não só com fins de crescimento da economia, mas também com fins de justiça social no mau sentido. Na ideia de promover a igualdade, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, ele sempre se mostrou um odiador de pobres.
Então ele falava que os velhinhos na economia são o que dão gasto. Ele tinha uma ideia totalmente utilitária do homem. Ele via o homem miserável, ou inválido, ou idoso como um peso na economia. Que é completamente contrário à ideia da economia cristã, que seria o bem das almas, o bem comum. E a ideia do Paulo Guedes, para promover isso, era a distribuição de renda. Então ele falava, por exemplo, em taxar dividendos. E ele fala, não, vamos taxar os dividendos, vamos taxar os grandes fundos. Ele tinha todas essas ideias. Ele só não fez pior como ministro da Economia porque o Bolsonaro não deixou. O Paulo Guedes ia criar uma série de impostos, uma série de controles, que o Bolsonaro, que não entende nada de economia, não deixou porque o Bolsonaro tem aquela intuição natural. Vamos criar outro imposto? Eu não quero saber de imposto, tá ok? Então foi o Bolsonaro que segurou o Paulo Guedes. Sem entender nada. Agora, vamos lá, vamos falar mais dos problemas monetários do Paulo Guedes. E por que ele estragou o governo Bolsonaro. Vocês sabem que não deixaram o Bolsonaro governar. Porque veio a ditadura sanitária, veio o ativismo do STF, o STF meteu a caneta, falou, quem manda no Brasil são os governadores de esquerda. Se o governador for de direita e quiser liberar a economia também não pode. E o Bolsonaro não fez nada. Então, nem deram a chance para o homem. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a maioria da população, num país mais ou menos católico como o Brasil, eles vão se opor à agenda esquerdista, mas eles querem saber se tem picanha e cerveja. E eles não sabem de onde vem o Lula, não sabem o que é o Foro de São Paulo, não sabem quem são a maçonaria inglesa por trás do Lula. Ninguém sabe isso. Eles vão saber se tem picanha ou se não tem picanha. A missão do Paulo Guedes como infiltrado no governo Bolsonaro era fazer não ter picanha. E esse é um dos fatores que fez o Bolsonaro perder a eleição. Mas o que ele fez na prática para impedir? E o algoritmo? Tem o algoritmo, mas o algoritmo tem que ter algum fundo de verdade. Se o Bolsonaro tivesse 90% dos votos, não adianta ter algoritmo. O que ele fez na prática? Na época que a economia estava tudo trancado ali, ele usou isso como desculpa para criar o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi um golpe tamanho na economia. Porque primeiro que ele tirou a vontade da população de lutar contra o lockdown. Que era a saída. Não, tudo bem, vou ganhar meus R$600, não preciso lutar contra o lockdown. Isso matou um pouco a mobilização política. Agora, esse auxílio emergencial, ele tem que ser pago de alguma forma. Existia no final do governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o auxílio emergencial, ele impediu que houvesse meios de reinvestir naquela faixa intermediária da cadeia de produção. Porque a cadeia de produção, para usar o triângulo do Hayek ali, ela tem a sua base, que seria os projetos de mais longo prazo, mineração, indústria pesada, indústria de transformação pesada, metalurgia. Aí ela tem aquela fase intermediária, que é a indústria mais leve, as montadoras de peças, etc. Aí ela vai para o atacado, ela vai para o varejo até chegar no cliente final. Quando existe qualquer tipo de auxílio do governo, mediante inflação, o que está acontecendo? Nós estamos dando a impressão para o mercado, através de juros subsidiados, que foi geração, essas coisas. Ao mesmo tempo, as pessoas que estão recebendo esse auxílio, elas não vão procurar alguma forma de empregabilidade no setor intermediário. O setor intermediário, principalmente produtor marginal, é o primeiro que vai perder mão de obra. Só que esse é o setor que atende à demanda do consumidor por alimentos, por exemplo. Então, você tem ali o capital da economia sendo canalizado para projetos megalomaníacos que não têm demanda, e você tem também uma perda da capacidade de contratar mão de obra nos setores intermediários. Isso vai fazer, num prazo aí de 2 anos, com que não tenha como repor a oferta de produtos no atacado e no varejo. Então os preços vão subir no mercado, para o consumidor final. É por isso que houve tanta carestia de alimentos no final do governo Bolsonaro, por culpa do Paulo Guedes. E eu me lembro que eu fazia campanha para o Bolsonaro e o porteiro, o taxista, falava, pô, mas tá tudo caro. E eu falava, você tem razão. Agora os preços se acomodaram. Então o PT é melhor que o Paulo Guedes? Não, porque aí que tá. Eu vou explicar, eu já vou falar do que tá acontecendo com os preços do PT, que são ilusórios, né? O PT tá fazendo 1000 vezes pior.
Agora, um outro problema que teve foi que o Paulo Guedes usou a taxa Selic para tirar o dinheiro da população. A taxa Selic despencou, né? Ficou quando? 2%? Não, chegou a isso. Chegou a 2%, uma média de né? 6%, mas chegando a 2%. Sendo que nas taxas de juros no Brasil, normalmente, elas sempre são acima de 10%. É taxa de 2 dígitos. Por quê? Por vários problemas que o Brasil tem. Problemas estruturais, problemas de falta de investimento de capital fixo, problemas de incerteza de regime, de instabilidade política, a taxa de juros sobe. Não existe a taxa de juros magicamente chegar a 6% ou até 2%. O Paulo Guedes fez isso emitindo moeda. Expansão monetária. Isso vai fazer com que os preços dos títulos, né, para o governo continuar se financiando, ele vai fazer com que os títulos que deveriam render menos, né? Porque você está tendo uma expansão monetária, o título deveria vender menos. Os juros dos títulos deveriam cair. Só que não caíram tanto quanto deveriam. Porque há um indexador do IPCA nos títulos brasileiros. Então, quanto mais existe inflação por causa da expansão monetária, mais se camufla a verdadeira situação dos títulos públicos. Isso permite que o governo se financie porque um juros artificialmente alto dos títulos torna eles mais atrativos. Só que quem paga por isso? A população na forma de um aumento dos preços, do IPCA. Foi isso que o Paulo Guedes fez. Ele financiou o governo através de uma política de aumento de inflação. Ele manteve o dólar artificialmente alto, dizendo que com isso ele ia propiciar um lucro de 500 milhões de reais para o Banco Central. Só que esse lucro é um lucro falso. O dólar disparou, né? Sim, porque quando ele fala, olha, o dólar disparou, mas em compensação eu consegui ter um lucro enorme vendendo as reservas do Banco Central. Esse lucro tem que ser corrigido pela própria aumento da demanda por dólar. Esse tipo de operação do Paulo Guedes afastou investidores, porque existe uma operação no mercado que chama carry trade. O que o sujeito faz? Ele pega empréstimo num país de juro baixo e investe num país de juro alto. Isso. Ué, se o Paulo Guedes derrubou os nossos juros, o investidor pegou o empréstimo aqui e foi investir em outro país. O Paulo Guedes propiciou, não foram ganhos. Foram perdas para a população, foram perdas de investimento e foram ilusórias. Não aconteceu o que deveria acontecer, que é um aumento do investimento real aqui. Sumiu. Claro, porque não existe mágica. E ao mesmo tempo, eu sei que elas nunca recuperaram, eu não sei os números de cabeça, mas elas nunca recuperaram o nível pré-Paulo Guedes. E nem vão recuperar num governo petista. Aí tudo bem, eu já bati bastante no Paulo Guedes. Agora vamos bater no PT, que é pior que o Paulo Guedes. Que aí eu falo isso lá, a pessoa fala, você é petista, tá falando mal do Paulo Guedes, né? Não, o Paulo Guedes é que é petista. Ele que ferrou com o Bolsonaro, não fui eu. Eu fiz campanha para o Bolsonaro. Agora, entra o Haddad e ele faz a mesma coisa que o Paulo Guedes, expansão monetária, ele quer acabar com meta de inflação, ele quer estourar teto de gastos, ele quer aumentar os impostos num nível nunca antes visto. Só que ele tem uma diferença em relação ao Paulo Guedes que o torna ainda pior. Ele não tem nenhum compromisso com o superávit fiscal. Pelo menos isso o Paulo Guedes tinha. Então o Paulo Guedes tinha alguma coisa boa na vida dele? Tinha. Ele tinha uma ideia de superávit fiscal. O Haddad não. O que vai acontecer? Vai acontecer todos os efeitos ruins que já houve com o Paulo Guedes, só que num nível pior. E, ao mesmo tempo, o Brasil vai perder a confiança dos investidores internacionais. Aí alguns vão falar, não, Cogos, espera aí, as agências internacionais de rating estão dando AAA para o Brasil. Sim, foram as mesmas filhas da mãe que deram AAA para os títulos podres lá de 2008, que eram negociadas pela Fannie Mae e pela Freddie Mac. Vocês confiam nesses caras? Tudo. Então, eu tô falando, não tem como sustentar uma economia onde a produção real está sendo desencorajada e as empresas estão falindo e mandando embora. Em 8%, uma coisa assim, já chegou a 13%. Claro, você fecha a economia inteira, falha um monte de gente na época do lockdown, é claro que o desemprego vai subir. Agora, você libera a economia, acaba... O negócio, né? Que está sustentando o Brasil. Qual a sua visão do agronegócio? Então, infelizmente, o PT sempre foi um Claro. inimigo do agronegócio, porque isso é uma coisa até que os americanos erraram profundamente. Eles esqueceram que a inspiração do PT é Mao Tse-tung. O tipo de comunismo por trás do PT é o comunismo maoísta, é o Bukharin, é a destruição da propriedade privada no campo.
É diferente um pouco do marxismo alemão ou do marxismo russo, que era o proletário nas fábricas, né? Mas o PT nasceu nas fábricas, né? Então, a atuação, a militância política do Lula foi nas fábricas lá do ABC, metalúrgico, etc. Mas a inspiração ideológica do PT é a pastoral da terra. Que é uma heresia dentro dos falsos católicos ali. Então é a pastoral da terra que transforma o PT em partido. O Lula, individualmente, como militante político, vai nas fábricas. Mas a ideia do PT é financiar... acabar com o agronegócio. É usar o MST como uma tropa de choque para catalisar o fim da propriedade privada da terra no Brasil. Então isso vai gerar um caos alimentar. Uma insegurança alimentar. É a partir daí que nós vamos ter a ideia da revolução.